Bom dia, amados e queridos irmãos. A palavra de Deus é um maná espiritual que vem sempre na dose certa. E quando a recebemos com um coração humilde e sincero, ela produz os frutos do Espírito Santo em nós. Nós devemos estudar a palavra de Deus, porque ela foi feita para ser estudada e para nos orientar, para ser a nossa bússola. Infelizmente, nós temos um defeito, né? Nós sofremos a tentação em usar a Bíblia como uma janela onde é possível espiar a vida alheia, ao invés de usar como espelho e enxergar a nós mesmos, enxergar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Mas muitos só se ocupam do pecado alheio e usam a palavra de Deus para apontar somente os erros dos nossos irmãos, exatamente como faziam os fariseus, que não enxergavam os seus próprios erros, os seus próprios pecados, mas antes viviam observando o pecado alheio, julgando os maiores segundo os seus próprios critérios. Por muitos agirem desta forma, as igrejas que deveriam ser hospitais espirituais se tornaram tribunais de acusações. Eu trouxe aqui para a nossa meditação na manhã de hoje a palavra que se encontra em 1 Tiago, no capítulo 1, dos versículos 22 ao 25, que nos diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja, irmãos, que nós não devemos ser apenas ouvinte da palavra, mas principalmente praticante dela. Amados, Jesus lidou com inúmeras pessoas que se ocupavam do pecado alheio, sem olhar para si próprio. Vemos isso em diversas passagens, em especial na passagem que trata de Maria Madalena. Muitos foram ali, diante de Maria Madalena, e os seus primeiros argumentos eram criticar. E muitos até hoje, irmãos, o primeiro argumento que lançam mão quando vê uma pessoa caída no pecado é a crítica. Mateus, no capítulo 7, versículo 5, o Senhor nos exorta da seguinte forma: Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente que tiraste para tirar o argueiro do olho do teu irmão.
para tirar o argueiro do teu olho antes de tirar o do teu irmão. E também a palavra do Senhor nos diz, também ainda no livro de Mateus, no capítulo 18, de que maneira nós devemos tratar um irmão que está em pecado. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele assim não te atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Então veja, irmãos, antes de nós expormos o nosso irmão que está em pecado, nós devemos primeiro conversar com ele e ter com ele a sós, e não já sair expondo esta pessoa e envergonhando ela. É claro que nós não devemos acobertar ou ser conivente com o pecado de ninguém. O livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, a palavra ali nos diz que nós devemos corrigir com espírito de brandura, não com espírito de crítica, nos achando superior ao pecador. Devemos vigiar também, para que não sejamos também tentados como este pecador foi. E devemos pedir sempre ao Senhor, amados, poder, sabedoria e discernimento, para que possamos viver em comunhão com os nossos irmãos. O Salmo 133 nos diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, Deus querido, te agradecemos por mais um dia, por mais uma manhã. Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente a pessoa que vai ouvir esta mensagem, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, poder e discernimento, Pai, para que nós não venhamos a expor os nossos irmãos quando os vemos caídos no pecado, para que também nós não venhamos a ser expostos, Pai. Nos ajude a amar, Pai, nos ajude a viver em comunhão com os nossos irmãos, nos ajude a ser menos críticos uns dos outros, Pai, e nos ajude a agir com brandura, com amor, como o Senhor aqui agiu. Nos ajude, Senhor, a não sermos como fariseu, nos ajude a viver a verdade do Teu Evangelho, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, Pai. Nos dê a sabedoria e o discernimento para isso. Amém. Te agradecemos. Irmãos, se essa palavra edificou a sua vida, compartilhe ela com outras pessoas. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua casa, a sua vida e a sua família. Amém.